O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou-se novamente para os sacerdotes e os escribas do povo e disse: O reino do céu é como a história do rei que preparou a festa de casamento para o seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto para a festa de casamento. Vinde, venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, espancaram e mataram a eles. O rei ficou indignado e mandou as suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei enviou seus empregados novamente e disse: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos para ela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram. Para a surpresa de todos, eles eram bons e maus. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou que ali havia um homem que não estava usando a traje de festa. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos mais um presente de Jesus para nós, que são as parábolas do reino. Uma maneira simples, didática, propedêutica, de Jesus nos introduzir no mistério de Deus. Nós já nascemos no mistério, estamos no mistério, e nossa vida só tem sentido se ela se dirige neste mesmo mistério e para este mesmo mistério. Na carta aos Filipenses e a Colossenses, Paulo chega a dizer que nele, por ele e para ele, tudo foi criado. O mundo subsiste na mão do Criador e do Cristo Senhor. Então, a destinação última do homem é encontrar-se face a face com Deus. Já não mais através do véu, como Moisés, mas através de Cristo. Quem me vê, vê o próprio Pai. Está aí o sentido profundo da vida cristã. Em Cristo, o homem recupera o sentido da criação, ser feito à imagem de Deus, mas não somente porque carregamos Deus em nós, mas lá na Escritura diz também a semelhança do Senhor. Olhando para o Cristo, o cristão agora tem condições de saber de que modo, de que maneira ele pode viver. Nós rezamos o início dessa missa dizendo: Senhor, inspira-nos a fazer aquilo que devemos. O nosso dever ser está em Cristo. Eis que sou manso e humilde de coração. Eu torno leve o fardo das pessoas,
eu torno agradável o caminho dos homens. Por isso também nós rezamos no Salmo hoje, né? A alegria do salmista em cantar a festa do Senhor. Então, a maneira de Deus nos falar em parábolas é uma maneira da gente compreender na nossa linguagem como é que Deus quer esse mundo. Ou seja, o nosso dever ser está ligado ao querer de Deus. A gente não reza no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. O querer de Deus é que o homem se salve, o homem chegue à plenitude. E é muito bonita que a palavra salvação, tanto no latim quanto no grego e no hebraico, está ligado com salos, saúde. O salvo, o salvado, é aquela pessoa que adquire saúde. Saúde física, saúde psíquica e saúde espiritual. A gente vê que a sociedade nossa está tão marcada pela violência, pelo ódio, pela raiva. Muitas vezes a gente não chega ao trâmite físico do corpo a corpo, mas matamos o irmão dentro de nós. E vamos gerando dentro de nós um coração de pedra. E o Senhor hoje nos convida a uma outra atitude. Então, ser salvo significa também deixar que a palavra de Deus cure os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que em nós viva o Cristo. E então, assim como no Antigo Testamento, Jesus também nos ensina a ver Deus de uma outra maneira. Lá no primeiro capítulo da Bíblia, do Gênesis, por exemplo, Deus se apresenta como a imagem de um jardineiro. Um Deus que gosta de cuidar do jardim. Que bonito, né? Esses dias eu fui numa casa de uma família, e uma senhora cuida do seu pai. Fui visitar o pai para abençoar e dar a unção. E eu falei, sua casa está tão bonita, cheia de plantas, que coisa mais bela. E ela falou, padre, foi meu irmão que voltou, e ele cuida de plantas. E todo mundo que vem aqui em casa fala que a casa ficou bonita. Eu falei, ficou mesmo. O verde das plantas traz vida, traz esperança. Já viu como que tem casas verdes aqui em Várzea Grande, né? Símbolo da esperança. Então a primeira imagem que Deus dá para nós na Bíblia, depois do pecado, é o Deus jardineiro, que cuida do jardim. Mas Ele não para aí. Depois Deus fala que Ele é o Senhor barroso. Ele mexe com barro, né? Ele faz o ser humano do barro. Então Ele vai passando imagens bonitas dele. Hoje Jesus mostra um Deus festeiro, um Deus que gosta de festa, e festa é símbolo de alegria. E é interessante porque no Evangelho de hoje, a gente está entrando desculpa usar a expressão teológica, né, num esquema teológico mateano, de Mateus, que é o esquema da escatologia, ou seja, escatom significa aquilo que é definitivo na vida do ser humano. E segundo a imagem desse evangelho, que é belíssimo, dramático, trágico, mas também esperançoso, porque é inquietante, traz que a forma definitiva que Deus nos sonha é uma forma de sermos felizes, alegres. Lembra que lá no início do evangelho de Mateus, Jesus convidou a todos para viver a alegria. Felizes os mansos, felizes os pacíficos, felizes os que lutam pela justiça do reino, felizes os homens pobres de espírito, felizes aqueles que ajudam o outro consolando. Então essa mesma felicidade que vai acompanhar todo o evangelho e tem como pano de fundo o Emmanuel, Deus conosco, vai ter a sua quase conclusão nessa parábola do reino da festa, do festim. O Senhor da vida é o Senhor da festa. E Ele convida para que a gente participe dessa alegria dEle, dessa felicidade. E Jesus novamente compara o mundo, né, que nós vivemos como palco de um casamento, o casamento do seu filho, na qual a esposa é a humanidade inteira, é o novo Israel. Somos cada um de nós convidados para as núpcias com o Cordeiro, para vivenciar essa esponsalidade, essa relação íntima, profunda, direta,
com o próprio Senhor. Seja na Eucaristia, seja na palavra, seja na oração cristã, tudo deve convergir para nos levar a esse amor, a essa experiência amorosa do casamento com Deus. Deus quer-nos casados com o seu Filho. É essa imagem que a gente chama de igreja, né? A igreja é a esposa do Senhor. E quem que é a igreja? Somos nós. Então, enquanto povo, comunidade de fé, a gente responde a esse amor, mas de forma livre, desimpedida e alegre, feliz. Mas aí a gente vai ver que essa parábola, ao mesmo tempo que compara o mundo com um festim, né, com um casamento, com as bodas, também mostra o drama daqueles convidados que rejeitam o convite, que não aceitam a festa. O que isso lembra para nós na atualidade, por exemplo? Quantas pessoas não querem partilhar? Quantas pessoas querem comer sozinho? Quantas pessoas não querem participar com os outros? Quantas pessoas preferem construir o seu mundinho fechado, o seu mundinho absoluto? Tem o que comer e o que beber, que se lasque o resto. Para Deus, essa é uma maneira ruim de recusar, de não viver a partilha, de não se alegrar, né? E aí a gente vê que há muito para tão poucos e uma miséria para muitos, porque o homem perdeu a alegria da partilha, da participação, da solidariedade, daquilo que nos humaniza. Só que o bonito é que o Evangelho não para aí. O dono da festa, o Senhor da vida, continua feliz e não se desespera. Mesmo diante do fracasso, da recusa de uns, Ele persiste em convidar aqueles que estão na encruzilhadas da vida. Aqui começa o primeiro drama, né? Não sei se vocês sabem que nas culturas populares, e na época de Jesus não é diferente, a encruzilhada é um caminho perigoso, é onde tem morte. Muitos fazem ali trabalhos, né, do saravá, da macumba, né? As encruzilhadas. Tem gente que tem até medo, não pode passar, não pode fazer ali o trajeto, tem que desviar das encruzilhadas. E veja que Deus não desiste. E vai chamar porque Ele sabe que tem muitos esperando o convite do reino. Banquete, convite, festa, alegria, bois, tudo pronto. Deus não vai desistir de convidar, de insistir, de chamar todos. Veja, então, o convite de Deus para o reino é todos, não exclui ninguém. O chamado se direciona a cada um de nós. Agora vai depender da maneira, do modo como nós respondemos a esse chamado, a maneira como nós acolhemos a esse apelo divino, a maneira como nós desabrochamos, amadurecemos o nosso modo de viver, de querer estar com o Senhor. Segundo drama dessa parábola. Estranho pra caramba, digo para vocês. Mas aí está ligado ao terceiro, né? Deus chama pessoas boas e pessoas más. Vocês ouviram? Ele chamou maus e bons. Veja, então, Deus não faz acepção de pessoas de São Paulo. Por quê? Porque Deus acredita, Deus tem esperança em cada um de nós. Olha o que o padre está dizendo. Deus tem esperança. Segundo Santo Tomás de Aquino, há 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. E por que Tomás diz? Por que essas virtudes? Por exemplo, existe a virtude da fortaleza, a virtude da humildade, a virtude da prudência, né? São virtudes humanas. Mas Tomás de Aquino diz que somente 3 virtudes são teologais: fé, esperança e caridade. Por que ele diz isso? Porque ele diz que elas se fundam em Deus. O fundamento delas é o próprio Deus. É Deus que fundamenta a nossa fé enquanto abertura de amor, a nossa esperança enquanto perspectiva de infinito e o amor enquanto concretização da presença de Deus no mundo. Então veja que antes de eu esperar algo em Deus,
é Deus que tem esperança no ser humano. Deus amou tanto o mundo, diz São João, que deu o seu único presente, a presença do seu Filho, o seu amado. Não poupou nem Ele para salvar a todos, para que essa festa se realize. Então essa é a dimensão profunda de conhecer o coração do festeiro, que é Deus. Eu gosto dessas imagens, né? Jardineiro, barroso, festeiro, porque é bonito ver um Deus balando, né? Dançando, o universo inteiro cantando uma canção no qual Deus quer os seus filhos alegres e felizes. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir nas nossas festas de santo, né? Quando canta o rasqueado cuiabano, o povo todo começa a balar, né? A dançar ali. E você vê que é uma explosão de alegria, de misto, de transformação. As pessoas saem transformadas de uma festa de santo, depois que elas dançam. É como uma renovação do mundo. É esse sentido que Deus hoje quer transmitir para nós. Se queremos ou não participar da alegria do reino, da festa do Senhor. E para isso, a gente tem que ter a esperança que Deus tem. Uma esperança no ser humano. O ser humano está perdendo essa dimensão da esperança. A gente já não espera. Sem esperança a gente não tem paciência. Sem esperança a gente atropela as pessoas. Sem esperança a gente cai no egoísmo. Sem esperança a gente cobra o outro com uma medida muito rígida. Sem esperança a gente já não tem mais surpresas. A gente já não espera mais a surpresa de Deus. O mundo já não é mais presente, o mundo se torna somente eficiência da minha técnica, né? Eficiência do que eu faço. E aí o homem deixa de esperar em Deus e somente espera em si mesmo, nos seus méritos. Por quê? Porque viver o festim do reino é viver da gratidão, da gratuidade. Ninguém merece o céu. Esse é o sentido profundo da parábola. Ninguém. Não adianta o que você fizer, não vai atingir o amor infinito de Deus. São João chega a dizer assim: nisto consiste o amor, não no fato de que nós amamos a Deus, mas no fato de que Deus nos amou por primeiro. Quando éramos pecadores e perdidos, Deus investiu em nós, Deus esperou em nós. O homem hoje fala assim: eu trabalhei, eu ganhei, eu mereci. E aí parece até colocar sob suspeita essa alegria da festa de Deus. Eu viver disso, dessa gratidão, se eu não trabalhar, eu não vou ter nada. Veja, vai morrer na confiança. Tudo que eu ganhei na vida foi porque eu trabalhei. Perdeu a gratidão. Não reconhece mais a vida como dom. É isso que está matando a fé no coração das pessoas. Se a fé não tiver esperança, ela aos poucos vai morrendo. A gente pode até ter uma igreja cheia de pessoas que seguem normas, mas poucas vão seguir o Evangelho. Muitos são chamados, mas poucos os que se dispõem a viver a alegria do Evangelho. Essa disposição firme, essa abertura de espírito, de viver esse convite sem nada merecer, mas saber que tudo é dom. E como é diferente quando a gente descobre que a vida é dom. Se eu tenho tanto, é porque Deus deu para eu cuidar dos meus irmãos que não têm nada. Se eu recebi tanto, é porque Deus me concedeu inteligência, saúde, força, para adquirir e trazer alegria àqueles que não têm nada na vida. Veja, então Deus vai nos ensinando novamente a recuperar o que é próprio do ser humano, a nossa humanidade. E tudo é feito na base do convite. Eu posso acolher, eu posso rejeitar. Eu posso aceitar o chamado, eu posso recusar o convite. Tudo está nesse drama de saber escolher. Mas Deus não vai renunciar nenhum filho, seja bons e seja maus. Quem são os maus aqui desse evangelho? Os marginalizados, os pobres, os excluídos. Viu ali? Estavam nas encruzilhadas. Quem estão nas encruzilhadas hoje? As prostitutas, os homossexuais,
os travestis, as pessoas que a gente menos quer ver perto da gente. A gente às vezes considera elas como más. O Senhor não quer isso. Ele é Pai de todos e para todos. E quem não descobrir a alegria de encontrar felicidade com essas diferenças, dificilmente encontrará sentido no Evangelho. Sentido na vontade do Pai. E por fim, aí deixa mais intrigado a gente, né? O Senhor fica surpreso com a não surpresa, né? Daquele homem que não quis vestir-se da roupa da festa. Veja, o convite é para todos. O chamado inclui a todos. Ele é universal. Deus não quer deixar ninguém de fora. Mas há uma exigência. A exigência é que a gente viva da veste do batismo. O sentido da veste ali, para os primeiros cristãos, era claro, né? Significava o símbolo do batismo. E o que é viver como homens e mulheres baptismai? Homens e mulheres batizados, homens e mulheres mergulhados nesse amor, nessa graça, nessa bondade. Recuperar o batismo significa vestir-se de Deus no mundo, é a dignidade. Ser imagem de Deus não é outra coisa do que recuperar a dignidade. Somos iguais perante Deus. Ninguém é melhor, ninguém é pior, ninguém é mais, ninguém é menos. Todos somos filhos de Deus sem exclusão. Mas há pessoas que não querem se vestir, tem pessoas que recusam a viver dessa dignidade, né? Então, veja que o batismo prega o que para nós? Primeiro, a dimensão da vida divina. Segundo, a inserção na vida da igreja. Terceiro, o cristão batizado é chamado à missão de transformar o mundo. Para ele transformar, ele tem que ter dentro de si o coração de Cristo, o coração de Jesus, a vida no Senhor. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vamos repetir essa frase? Que bonito, né? Esse é o sentido do batismo. Revestir-se do Senhor. Esse homem se recusou a vestir a dignidade que o Senhor oferecia. No batismo antigo, na tradição cristã, o cristão ele era colocado uma túnica branca, né? Igual o seminarista ali, ó. Levanta aí. Olha lá, ele está de túnica branca. Assim que os primeiros cristãos se vestiam no dia do batismo. E 8 dias depois eles tinham que voltar com aquela roupa branca para simbolizar que ele estava fiel, ele era leal, ele queria viver com o Senhor. Então simboliza para nós que a gente agora vive uma nova vida, uma nova chance. O Senhor recupera em nós. Então esse evangelho ele é rico, gente. Ele tem muita coisa que nos instiga, nos inquieta, para que a gente saia do conformismo, do mesmo, da mentalidade que a conversão é ser igual a mim. Conversão não é ser igual. Conversão é viver a alegria do reino. E cada um de nós tem uma riqueza para oferecer ao mundo, ao próximo e à comunidade cristã. Se isso for anulado, uma parte do reino vai morrendo neste mundo. Mas se isso for potencializado, o reino volta a ser festa, alegria. E vamos agora numa dimensão mais espiritual, né? Quantas pessoas ressentidas vão para a igreja hoje? Quantas pessoas magoadas? Quantas pessoas vivendo um moralismo, né? Rígido, cobrando os outros, quase que dizendo assim, sempre olhando para o outro como o outro vive, dizendo, ele não é digno do reino, olha como que ele se veste, olha como que ele se porta. Aí a gente vai perdendo dentro de nós a característica desse evangelho. Enquanto eu estiver preocupado com o outro, é porque eu já perdi-me de mim mesmo. Enquanto eu ficar observando o que o outro veste ou não veste, é porque eu já perdi a alegria de quem eu sou. O ideal profundo desse chamado de Deus é que recuperemos em nós a alegria da criação, né? O Salmo hoje foi muito bonito, porque esse Salmo nos ajuda a recuperar a alegria, né? Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois eu tenho ao meu lado, não vacilo, eis que meu coração está em festa,
minha alma rejubila de alegria, até meu corpo no Senhor está tranquilo. Então essa dimensão da festa é uma dimensão que deve recuperar em nós a alegria primordial. Ou seja, vamos descontaminar a nossa mente, o nosso coração, de muitas pregações que pregam, às vezes, uma forma de tristeza no mundo, uma não esperança, uma não alegria. Isso não corresponde com o sentido definitivo do Evangelho. E aí eu termino com uma história que um dia aconteceu comigo, pastoralmente, lá na Igreja do Bom Despacho. Uma senhora chegou de manhã na igreja e ela estava com uma cara triste, muito triste. E eu falei, o que foi com a senhora? O senhor não sabe que a gente tem que viver a cruz de Cristo? Aí eu já achei estranho, eu falei, como assim? Ela falou, a gente tem que viver. Jesus, a igreja não prega que a gente tem que viver o Jesus crucificado? Aí eu disse, sim, temos que viver Jesus crucificado. Mas eu percebi que ela estava com um conceito ruim. Por isso, padre, a gente não tem que ter felicidade nesse mundo. A gente não tem que esperar alegria nesse mundo. Aí eu falei, olha, a alegria absoluta e a felicidade plena nessa terra é besteira. Só Deus é essa alegria definitiva. Porém, o reino de Deus começa aqui. Aí eu falei para ela assim, qual que é essa cruz que a senhora fala? A cruz que a gente tem que aceitar, a gente não pode rejeitar. Eu falei, olha, a cruz em Deus não significa vida frustrada, vida infeliz. Cruz não é sinônimo de fracasso. A cruz na Bíblia é sinônimo da vitória de Deus sobre a morte, da vitória de Deus sobre o pecado, da vitória de Deus sobre o inferno. Tudo aquilo que inferniza a nossa vida, a gente acredita que a cruz é capaz de nos ajudar a superar. Cruz significa que quando alguém te dá um tapa na face, ao invés de você se vingar com outro tapa, você ofereça o bem. Cruz significa que quando alguém tenta te magoar, você não permite que essa mágoa entre dentro de você, porque o amor é soberano. Cruz é você não permitir que outras pessoas pisem dentro de você e destruam o jardim de Deus dentro de você. Veja, gente, então aí ela foi olhando e foi ouvindo, e ela foi entendendo que cruz que ela tinha na cabeça, né, e muitas pessoas têm, é quase que aquela coisa assim, tem que aceitar minha cruz, meu marido, né? Tem que aceitar minha cruz, minha esposa, tem que aceitar a cruz. Não. Uma mãe, quando vê um filho indo para as drogas, o que ela faz? A cruz dela é o amor que persevera. A cruz dela é o amor que vai até o inferno, se for possível, para salvar aquele filho. E ela não é infeliz por isso, porque ela está salvando o seu filho. E se ela salvar, não há maior alegria para uma mãe. Cruz é esse amor que persevera, que se compromete, que vai até o fim. Eu falei, esse é o amor crucificado. Jesus não quis fazer a sua vontade, mas a vontade dele, a alegria dele, era fazer a vontade do Pai. Era reunir-nos nessa festa. E por isso ele foi crucificado, não porque Deus quis a cruz. A cruz é consequência da fidelidade do Filho ao amor de Deus. E o que Jesus fez? Convidou as pessoas nas encruzilhadas, as pessoas más, as pessoas de má vida, e por isso ele foi crucificado, porque julgaram ele, porque condenaram ele, porque não aceitaram que pessoas pudessem ser salvas sem méritos nenhum. Veja, foi o amor de um Cristo que curou doentes, que sarou os surdos, mudos, que levantou o ódio e a raiva. Então, a cruz é símbolo de um amor comprometido com o reino de Deus. Hoje Deus nos convida também a sermos assim. E aí termina a história. Passou uns dias, aquela mulher veio, né? Eu falei outras coisas para ela também, né? Aí ela falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, olha, primeiro, muda o seu rosto, né? Começa do externo. Vai arrumar o cabelo, passa um batom, né? Põe um vestido mais bonito. Veja tudo que Jesus está falando, né? O traje da alegria. Gente, eu nem
pensava, né? Passou uns dias assim, voltou aquela mulher, mas sorridente, alegre, pintou o cabelo, passou um batom, feliz da vida. Eu falei, olha, a senhora está aqui. Ai, padre, eu estou tão feliz, o senhor tirou um peso das minhas costas. Agora eu entendi o que é a cruz. Eu falei, que bom. E graças a Deus eu fui vendo essa senhora depois, crescendo, progredindo no amor, na alegria, né? Eu também vou falar de um casal, mas não vou falar nome, né? Um dia apareceu uma senhora triste, e o marido estava saindo de casa. E aí essa senhora apareceu e falou assim, padre, meu casamento está acabando. Eu falei, o que foi? Ela contou a história, né? Eu falei, mas você ama seu marido? A primeira coisa a gente já olha, né? A veste, ó. O senhor viu a veste e falou, essa veste está ruim, né? Está feia. Aí eu olhei a veste dela, mas fiquei quieto, né? Não vou julgar as pessoas. Ela falou, eu amo, padre. Eu falei, então faz o seguinte, você tem um vestido bonito? Aí ela já olhou estranho, né? Eu tenho, padre. Você tem um perfume bom? Eu tenho. Que hora que o seu marido vai embora? Lá no final da tarde. Eu falei, bom, ainda é 2 horas. Dá tempo para a senhora ir numa maquiagem, fazer a unha? Dá? A senhora tem dinheiro? Tenho. Então a senhora vai fazer a unha, vai passar um bom batom, vai passar um creme no rosto, vai arrumar esse cabelo, vai pegar a melhor roupa, vai passar um perfume e vai atrás do seu marido. Você ama ele, né? Eu amo, padre. E ela foi e fez tudo o que eu falei. Cara, não é que o marido dela voltou com ela? O que eu fiz para ela? Autoestima, gente, não é outra coisa que salva. Eu não falei para vocês, saúde física, psíquica e espiritual. Ela estava doente na psique. Às vezes a gente entra no movimento, né? O movimento fala, não pode pintar unha, aí a mulher não vai pintando unha, não pode arrumar cabelo, a mulher não vai arrumar, aí vai ficando feia. Uma certa dose de vaidade é bom, né? São Paulo fala o que hoje para a gente? Eu sei viver na abundância, mas também sei viver na miséria. Olha o equilíbrio. Gente, tem que buscar equilíbrio na vida. Então, se você tem um pouquinho, arruma o cabelo, pinta, passa um batom. Gente, a mulher voltou feliz. E o que eu hoje estou feliz? Depois o casal virou ministros da comunhão. O filho deles estão querendo se tornou coroinha na comunidade. Depois o filho dele hoje quer ser padre. Veja, então, alavancou a alegria desse evangelho. Deus nos quer felizes. Assim começa o evangelho de Mateus, assim vai terminar o evangelho de Mateus. Felizes. Quando isso ecoa dentro de nós, a gente recupera a autoestima. Isso salva a nossa vida. Veja, então, salvação não é uma coisa longe, distante. Salvação é algo do cotidiano. Se eu mudo dentro de mim, um mundo ao meu redor começa a ser transformado. Que o Senhor nos ajude a viver essa transformação diária. Amém?